paz do Senhor Jesus a todos. Conosco aqui o pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos juntos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Tempo especial do nosso dia em que juntos, nós aqui, você onde estiver, na sua casa, nós vamos ler a Bíblia juntos. É uma bênção para nós isso. Conhecer aquilo que o Senhor, nosso Salvador, deixou registrado na sua palavra, que é o projeto de salvação, né, para nós. Que bênção! Estamos na nossa leitura sequencial no livro de Josué e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 20. Josué, capítulo 20. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, vamos só lembrar que no episódio anterior nós vimos que encerrou-se a divisão da distribuição das terras, né, que o Senhor deu, a herança do povo, entre as tribos de Israel. Então, agora nós vamos dar prosseguimento aqui no capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram a Bézer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Então, encerramos aqui, pastor, a leitura do capítulo 20. Algum comentário? Capítulo 20, a gente fazendo uma lembrança aqui, que são cidades que foram estabelecidas para que aquele que cometesse um homicídio, mas não com intento, por um acaso, um acidente, e então ele teria um lugar de refúgio porque tem um vingador. E ele deveria ficar naquela cidade, inclusive, até que o sumo sacerdote daquele tempo morresse, né? Se a gente olhar para essa história, não deixa de ser a nossa história, na verdade, né? A nossa história porque nós temos uma cidade de refúgio, essa cidade de refúgio é, na verdade, a presença do Senhor, e até que o sumo sacerdote morresse, mas o nosso sumo sacerdote ele já morreu por nós, então nós temos uma segurança enquanto nós ficamos na presença de Deus. Então isso daqui faz essa ponte, né? Esse entendimento daquilo que estava acontecendo naqueles dias, era aquilo que ia acontecer conosco. Amém, glória a Deus. A palavra tem todo um sentido profético, né? Amém. Que uma instituição aqui de cidades nos faz lembrar e entender a respeito da nossa salvação. É uma bênção isso.
Vamos ler agora o capítulo 21, Josué, capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar o sacerdote e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram às levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anoque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Líbna, e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estimoa e os seus arrabaldes, e Colom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Juta e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeon e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, a cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibsaim e os seus arrabaldes, e Beteron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Ajalon e os seus arrabaldes, Gatrimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gatrimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10,
e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes, e Bestrá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quijon e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes, Jarmuta e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Roobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida em Galileia e os seus arrabaldes, e Amote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Diminá e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaás e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mafaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jaézer e os seus arrabaldes, por todas 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Encerramos aqui a leitura do capítulo 21. Quais são aí os breves comentários, pastor Fábio? A distribuição das cidades, a tribo de Levi. Então, Levi, na verdade, não ganhou uma possessão específica assim, em um canto de toda a terra ou em outro. A tribo de Levi foi distribuída de forma estratégica no meio de todas as tribos, de tal forma que eles podiam, então, trazer sempre à memória do povo o ensino daquilo que o Senhor tinha determinado para o culto e para a adoração ao Senhor, aquilo que seria agradável ao Senhor. Então, a figura do levita no meio do povo era a figura daquele que conduzia a adoração ao Senhor e o serviço do tabernáculo. Era ensino no meio do povo. Então, a função era isso, os levitas distribuídos, porque eles estariam ministrando diante do Senhor. Lógico, do meio da tribo dos levitas, os sacerdotes, né, que ministravam no culto, né? Mas a adoração por conta dos levitas ali também. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos encerrando aqui o nosso programa, nosso episódio de hoje de leitura da Bíblia, desejando a
todos os irmãos e ao pastor Fábio aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. Amém.